Você conhece o Sensor Studio, capaz de superar barreiras do dia a dia? Em 16 de maio de 1961, ocorreu um evento que mudou a história da República da Coreia e cuja influência persiste atualmente. Esse evento é conhecido como Revolução Militar de 16 de maio. Mas, se ela tivesse falhado, como seria a história da Coreia? Vamos descobrir. Primeiro, vamos entender a situação da República da Coreia na época. Sem isso, não podemos começar. O que houve em abril de 1960? Uma revolução social. Em 19 de abril de 1960, ocorreu uma revolução social e o presidente Lee Seung-man renunciou. Após isso, a Coreia do Sul viveu um período de grande confusão. Em junho de 1960, uma emenda constitucional instituiu o parlamentarismo, mudando o país do presidencialismo para o parlamentarismo. Depois disso, a Assembleia Nacional se dissolveu. Depois disso, o Partido Democrata conquistou uma vitória esmagadora, ocupando 75% de todas as cadeiras. Mas foi nesse momento que surgiram problemas. Na época, o Partido Democrata também estava dividido entre a ala antiga e a ala nova. Na ala antiga estava o presidente Yoon Bo-seon, e na ala nova estava o primeiro-ministro Jang Mi-yeon. Só que essas duas alas entraram em um conflito intenso na formação do gabinete. Após o gabinete de Jang Mi-yeon assumir, ocorreram 3 reorganizações ministeriais em 10 meses, refletindo graves conflitos políticos. Os ministros ficavam, em média, só 2 meses no cargo, dificultando qualquer ação. Com a instabilidade política continuando, naturalmente a sociedade também ficou cada vez mais caótica. As demandas reprimidas durante mais de 10 anos do governo de Lee Seung-man começaram a explodir como uma represa se rompendo. Cada dia havia protestos. Nos 10 meses do gabinete de Jang Mi-yeon, ocorreram cerca de 2.000 manifestações, com mais de 1 milhão de participantes. Isso equivale a 7 ou 8 protestos diários. O que aconteceu foi o seguinte: nas escolas, quando um professor era transferido para outra escola, os alunos faziam protestos para impedir isso. No centro de treinamento do exército, os recrutas protestavam porque os oficiais os tratavam mal. Chegou ao ponto de haver protestos até mesmo para pedir o fim dos próprios protestos. Após a queda do governo Lee Seung-man, surgiram muitos meios de comunicação. Antes, havia 41 jornais diários, mas após a queda do governo Lee Seung-man, em abril de 1960, esse número subiu para 390 até dezembro do mesmo ano. Mas esses meios de comunicação continuavam a incitar protestos. Realmente era uma completa bagunça. Foi nesse contexto que ocorreu o golpe militar de 16 de maio. Mas o que teria acontecido se esse golpe tivesse fracassado? A primeira coisa que podemos imaginar é a punição dos líderes do golpe. Na época, muitos líderes e até fuzileiros navais participaram do golpe. Havia tantos envolvidos que alguns nomes surpreendiam. Essa pessoa também participou? O general Park Chung-hee, futuro presidente Kim Jong-il, criador da Era dos Três Kims, e nomes como Kim Yong-wook, Cha Ji-chul, Choi Myung-shin e Kim Shin participaram desse momento. Se o golpe fracassasse, seriam presos e punidos imediatamente. Os líderes seriam condenados à morte e os demais participantes pegariam ao menos 5 anos de prisão. Como a pena de morte era aplicada, acredito que o general Park Chung-hee teria sido executado. O governo continuou a purificação das Forças Armadas. O primeiro-ministro Jang Mi-yeon via o exército como alvo de expurgos e prometeu, durante a campanha, 100.000 soldados. Ao assumir, implementou políticas para reduzir as tropas. Claro, nessa época, os Estados Unidos impediram a redução de 100.000 soldados, mas 30.000 foram cortados. Houve também mudança na liderança militar. Em 10 meses, o ministro da Defesa mudou 3 vezes e o chefe do Estado-Maior do Exército, 4, evidenciando grande reorganização militar. Mas por que isso ocorreu? Logo antes do início da Guerra da Coreia, o tamanho das Forças Armadas era de menos de 100.000 soldados, cerca de 95.000. Mas, quando chegamos à década de 1960, esse número salta para 700.000. Com esse aumento repentino no número de soldados, a organização ficou inchada e houve um acúmulo de pessoal, causando insatisfação entre os militares das turmas 6, 7 e 8, quando os militares deram o golpe. Isso foi uma grande chance para o primeiro-ministro Jang Mi-yeon, que poderia usá-lo para pressionar a redução das Forças Armadas. Ele poderia expurgar das Forças Armadas os insatisfeitos com o governo. Por isso, acho que haveria uma purga entre os militares por um tempo. Ele tentaria resolver as promoções pendentes. Com a política sul-coreana mais caótica, a Coreia do Norte provavelmente usou isso para propaganda e reforçou a tática de guerra e paz simultânea. Na frente, pediam reunificação pacífica, mas logo agiam de forma provocativa.
Na década de 1960, houve várias batalhas grandes e pequenas na DMZ. Se não fosse pelo golpe, até o ano passado o poder do primeiro-ministro Chang Myon não teria se fortalecido ainda mais, certo? Primeiro, como expliquei antes, naquela época o Partido Democrata estava em uma situação de intenso confronto entre as facções nova e antiga, e também havia grandes conflitos políticos. Então era certo que eles brigariam sobre quem teria mais mérito em reprimir o golpe. Em março de 1961, os Estados Unidos previam que, diante da situação na Coreia, o governo de Chang Myon logo colapsaria. Os Estados Unidos já previam o golpe de 16 de maio e acreditavam que o gabinete de Chang Myon cairia mesmo sem o golpe. Ou seja, o gabinete provavelmente cairia de qualquer forma. O poder continuaria com o Partido Democrata, provavelmente sob nova liderança interna. Mas o partido enfrentaria uma crise constante. Assim, a instabilidade política aumentaria e o desenvolvimento econômico poderia ser prejudicado. O Plano Quinquenal de Desenvolvimento Econômico, que foi implementado durante o governo de Park Chung-hee, teve sua primeira fase lançada no gabinete de Chang Myon, mas provavelmente eles não conseguiriam executar o Plano de Desenvolvimento Econômico de 5 anos tão bem quanto o governo de Park Chung-hee. O sucesso do Plano de Desenvolvimento Econômico de 5 anos também se deveu ao carisma forte do governo de Park Chung-hee e ao estilo de liderança do presidente Park Chung-hee, que era como um trator. Acho que seria difícil cumprir o Plano de Desenvolvimento Econômico de 5 anos em um cenário político e social tão caótico. Poderiam ter resultados, mas ainda seria difícil. Naquele período de democracia, seria difícil adotar políticas econômicas sem considerar os trabalhadores. Por exemplo, a enfermeira Kang, que preparava a carne, não suportaria 12 horas limpando corpos. Além disso, não fariam os trabalhadores atuarem como máquinas, pois violaria a lei trabalhista. Assim, surge uma dúvida. A dúvida é se o milagre do Rio Han teria ocorrido sem o presidente Park Chung-hee. Acho que não chegaríamos à 10ª maior economia do mundo, mas poderíamos ficar entre a 22ª e a 30ª posição. Naquela época de Guerra Fria, a Coreia estava na linha de frente e recebia muita ajuda dos Estados Unidos. Também tínhamos mais recursos humanos do que se pensava. Por isso, o gabinete de Jang Myon poderia ter alcançado algum desenvolvimento econômico, mas, como disse, a instabilidade social e política teria dificultado esse progresso. Sem o poder de execução do governo Park Chung-hee, acho que seria difícil virar país desenvolvido, mas talvez fosse possível ser um país em desenvolvimento. E, acima de tudo, o motivo decisivo para o sucesso do desenvolvimento econômico da Coreia do Sul foi a rodovia Gyeongbu. Mas a construção da rodovia Gyeongbu foi resultado direto do papel do presidente Park Chung-hee. Foi o próprio presidente Park Chung-hee quem propôs pela primeira vez a construção da rodovia Gyeongbu. Na época, até mesmo os especialistas eram contra a construção da rodovia Gyeongbu, porque, embora fosse necessário melhorar as condições das estradas na Coreia, diziam que não era necessário construir uma rodovia de grande escala. Na época, quase não havia carros. Em 1967, a Coreia do Sul tinha só 60 mil veículos. E até 1969, apenas 8% das estradas eram pavimentadas. A construção da rodovia Gyeongbu não era urgente na situação econômica da época. Sendo o maior projeto de infraestrutura desde a fundação do país e sem recursos, dificilmente alguém investiria tanto dinheiro. Naquele tempo, poucos conheciam o termo rodovia. Mesmo assim, o governo Park Chung-hee impulsionou o projeto, que, como sabem, foi um grande sucesso. A rodovia Gyeongbu foi um fator decisivo para que o sistema de transporte e a taxa de divisão de transporte da Coreia do Sul mudassem do foco em ferrovias para o transporte rodoviário. No começo, o tráfego era de cerca de 20 mil veículos por dia, passando de 30 mil em 1977 e crescendo rápido com o aumento de carros no país. Até o fim de 1971, havia mais carros de passeio que caminhões, e a rodovia era chamada ironicamente de estrada turística. Com a expansão das rodovias, aumentou a proporção de caminhões e cargas. Ela se tornou a base da economia nacional, e o crescimento econômico foi um sucesso. Mas isso talvez não tivesse ocorrido. Nem tudo de ruim aconteceu, porque o golpe militar de 16 de maio falhou. Na época, Jang Myon. Se olharmos bem, um dos principais objetivos econômicos do gabinete era o desenvolvimento econômico gradual, centrado na agricultura e na economia regional. Mas, olhando de outra forma, isso era desenvolvimento equilibrado das regiões. Atualmente, a capital é tão centralizada que a chamam de República de Seul, o que gera problemas recorrentes na Coreia, consequência das políticas econômicas iniciadas no governo Park Chung-hee. Acredito que esses problemas poderiam ter sido parcialmente resolvidos, com uma estrutura econômica mais saudável e desenvolvimento equilibrado.
O mesmo vale para a política. Provavelmente ainda estaríamos insistindo no sistema parlamentarista. Se olharmos para o motivo pelo qual o parlamentarismo caiu, foi por causa do golpe militar de 16 de maio. Mas, como o golpe de 16 de maio fracassou, teríamos continuado com o sistema parlamentarista. Provavelmente viveríamos em um país parlamentarista, como Japão ou Reino Unido, e acredito que a democracia teria se desenvolvido ainda mais. Se o regime militar não tivesse surgido, poderíamos ter alcançado um desenvolvimento democrático liderado pela sociedade civil. Por exemplo, a filantropia teria evoluído mais, e os direitos trabalhistas seriam amplamente garantidos. Apesar de alguma instabilidade social e política, ela não duraria décadas. A democracia parlamentar se consolidaria, e provavelmente, tanto a política partidária como a liberdade de imprensa teriam avançado mais que hoje. Claro, é verdade que o presidente Park Chung-hee foi um líder com pontos muito claros e muito negativos. Por isso mesmo, se o presidente Park Chung-hee não tivesse existido, o destino da Coreia do Sul provavelmente teria sido bastante diferente. O que acham que teria ocorrido se o golpe militar de 16 de maio tivesse fracassado? Deixem suas opiniões nos comentários. Encerrando o vídeo por hoje. Tchau!